Olá, amigos. Estamos no ar com o boletim do mercado do boi. Semana começando depois de alguns dias aí o mercado olhando para ver o que podia acontecer, principalmente em relação à comercialização. Há uma pressão dos frigoríficos ganhou força, né, na semana passada, em alguns momentos da semana retrasada, mas parece que a estratégia não está dando certo, não. A gente vai tentar entender que motivos forçaram ou forçam aí os frigoríficos a voltar de novo às negociações normais, às negociações do dia a dia. E quem nos ajuda nesse entendimento é o César de Castro Alves, consultor de agronegócios lá do Itaú BBA. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação, mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Nos ajude a entender, dá para dizer que temos aquele movimento de pressão nos preços frustrados já ou ainda é cedo para isso, César? Obrigado pelo convite mais uma vez. Eu acho que sim, né? Tentativas na semana passada de abaixar um pouquinho a arroba do boi não deram muito certo, né? Ou seja, o boi terminou de lado a semana, né? Estamos próximo ali dos 220. Vale lembrar que subiu bastante, né? A gente teve uma alta boa aí recente. Então é normal que os frigoríficos também tentem moderar um pouco esse movimento, porque lembrando que todo o segundo semestre, em geral, são preços ascendentes, né? E se a gente vê uma alta muito forte agora, depois eu acho que fica difícil pegar o boi pelo rabo, né? Assim dizendo. Mas acho que foi frustrado o movimento, os pecuaristas, obviamente, muito antenados em toda a situação, se retraíram, e o mercado de carne ele está meio de lado, né? Teve uma pequena queda na semana passada no boi casado, né? A carne no atacado, mas nada que justifique grandes quedas de preço. Então, terminamos a semana num preço de lado, né, no mercado físico, e hoje a gente vê o mercado futuro até bastante firme, mostrando ânimo aí com novas altas. Então, acho que não mudou nada do que a gente vem conversando. A gente está vendo, inclusive, para setembro e outubro, altas de mais de 1% lá. Outubro, inclusive, quase 1,5% já de alta nesse momento. Ou seja, o mercado já visualizando problemas de oferta lá na frente. Será que é isso, César? Ou tem demanda nova para acontecer? Olha, Alex, aqui eu acho o seguinte, a curva está invertida, né? Ou seja, o outubro, os contratos aí de agosto, setembro estão mais caros do que o outubro, novembro, né? Então, teoricamente, essa anomalia ela deve ser corrigida, né? Ou seja, lá na frente, com o final do ano, o último trimestre, normalmente a demanda é mais forte, né? A demanda interna, a gente normalmente tem bons preços, né? Preços mais elevados, né? Claro que isso não é uma regra, mas deveria seguir. Acho que o mercado futuro está olhando para isso, um pouco observando a alta forte que teve recente, por isso que a curva se inverteu. A verdade é que a gente precisa de uma novidade para que os preços avancem mais lá na frente, né? Ou esperar o tempo chegar, né? Acho que é simples assim. Mas vamos dizer assim, das grandes, o que poderia piorar isso aí seria uma maior oferta de gado, não deve ocorrer, né? A gente está num ano bastante apertado. Os confinamentos estão bastante restritos nessa época, porque a gente não teve bons preços de boi futuro lá atrás, né, na época da decisão de confinamento do primeiro giro, que vão ser as ofertas até setembro. Então, a gente deve ter um julho, um agosto, aí, talvez um setembro ainda bastante apertados em termos de oferta. E os números de exportação, quando a gente olha o lado da demanda, eles estão muito fortes, né, não moderou nada. E eu adicionaria, além disso, uma possível leve melhora na margem no mercado interno, né? Porque a gente está gradativamente saindo aí das quarentenas, né? Algumas cidades mais que outras, mas acho que a tendência é para melhor gradativamente reabrir os restaurantes. A tendência é a gente ver uma melhora do consumo interno, mas veja bem, é uma melhora pontual em relação a esse período que estava tudo fechado, porque muito provavelmente a gente vai ver um ano aí de baixo consumo interno de carne bovina, porque a oferta está baixa e a exportação está alta, tá? Eu acho que essa é a leitura. Muito bem, então vamos por partes aí. Você já citou os 3 fundamentos que podem nos ajudar a entender a evolução dos preços. Essa questão da oferta. Agora, a tendência, mesmo que pequena, é de começar a aparecer, acho que mais para o final de julho, enfim, começo de agosto, começar a aparecer alguns animais de confinamento.
mesmo que pequena, César, essa oferta ela tem potencial para pressionar a cotação ou pelo menos impedir uma evolução das cotações? Acho que não, Alex. Não, Ainda né? mais. Não, acho improvável. O volume de confinamento deve ser menor nesse primeiro giro, né? Por conta que lá em maio, abril, quando a gente tinha decisão desse primeiro giro, né? O produtor estava indo atrás do animal magro, não havia um grande estímulo. Então, é provável que só quem já tinha preço travado ou que já consegue um custo de uma dieta muito barata, que se animou. É claro que agora, como os preços não caíram, né, pelo contrário, eles subiram, quem entrou no primeiro giro vai fazer um bom resultado, mas não acho que a oferta seria maior a ponto de derrubar o preço, não. Isso já deveria ter ocorrido no final de safra. Eu mesmo, confesso, eu tomei uma rasteira, eu achei que poderia pressionar um pouco o animal aí, porque a gente teve um aparente represamento de gado lá no primeiro trimestre, em função da pandemia. A verdade é que não houve gado suficiente para derrubar o mercado e a demanda externa está muito forte. Então, ela mais que compensa um eventual aparecimento de lotes de gado, que deve acontecer, como você falou, no final de julho, agosto, esses animais normalmente devem chegar, mas aquém da necessidade, tá? Acho que é bem importante pontuar isso. Logo, acho que os preços devem se manter firmes. Legal. Daí a gente analisa agora a demanda externa e China como importante player aí, enfim, que precisa ser monitorado. Começou aquela onda, né, de restringir frigoríficos. No caso de bovino, a gente teve até agora contabilizado, se eu não me engano, 2 frigoríficos de carne bovina. Os demais eram relacionados a frango e suínos. Mas parou nisso, né, César? Isso dá uma tranquilidade aí para o mercado de que não é, digamos, uma perseguição, uma tentativa de forçar uma renegociação, ou não, a China ainda pode surpreender? Olha, Alex, eu acho que toda a conjuntura da China, né, até a semana passada teve a atualização do relatório de meio de ano do USDA, reforçando essa situação de grande necessidade de importação de carnes, né, da China. Isso foi até elevado, né, ainda um pouco a mais ainda a expectativa de importação de carne bovina. Então, nada disso mudou. Então, não faria sentido a China parar de importar, sobretudo do Brasil, que tem sido um dos principais parceiros aí em carne bovina. Então, eu não compro essa possibilidade de que os embargos aumentem, tá? Agora, em se tratando de China, tudo pode acontecer. A gente está muito dependente desse mercado, mas não acho que vai ser agora essa reversão, tá? Eu vejo isso mais como uma tentativa de talvez renegociar preço, abaixar um pouco, mas veja, 2 frigoríficos não muda praticamente nada a nossa dinâmica de exportação, né? 2 fechados. Inclusive, os números desse mês a parcial são bastante positivos, não tem nada depondo contra isso. Eu acho que é um assunto muito importante que a gente tem que acompanhar, porque pelo potencial de estrago se a gente vê essa lista crescer. Afinal, já são, né, somar Hong Kong e China, a gente, se não me engano, 65% da É mais de exportação 60%. é muita coisa, mas está tudo muito bem por enquanto, tá? Os números parciais desse mês, eles nos permitem manter o otimismo. Então, eu acho que a gente vai ter, sim, bons volumes aí de exportação e é essa a âncora, né? Porque do mercado doméstico, suponho que seja a sua próxima pergunta, não há muito o que esperar. Muito bem, vamos a ele então. Mas você falou de coisas que estão acontecendo no mercado doméstico que são importantes. Primeiro é a volta, ainda tímida, obviamente, dos restaurantes, enfim, do comércio de uma forma geral, em algumas cidades, como você bem destacou. Qual o potencial disso para o consumo? Isso pode estimular uma demanda nova que até então não vinha acontecendo? Não, acho que não. Eu acho que ela ajuda a firmar os preços, porque a gente, desde o início da pandemia, nós não tivemos queda de preço de carne bovina relevante no atacado, né? Uhum. Então, e a gente está num patamar de consumo per capita muito baixo, não por conta dessa crise, mas em função da oferta baixa de gado, né?
né? Isso é função do ciclo pecuário e, juntamente com as boas exportações, a gente está consumindo muito pouco. Agora, na medida em que você começa a destravar os canais aí de comercialização, os restaurantes voltam, né? Aqui em São Paulo, pelo menos, está tendo uma tentativa de reabertura. Eu acho que isso tende a ajudar a trazer mais normalidade. Talvez isso apareça até mais nas proteínas concorrentes, o frango e o suíno, que tiveram boa reação de preço na semana passada. Isso ajuda, vamos dizer assim, acaba ajudando o boi indiretamente, né? As carnes, todas elas firmando mais do que a gente viu, né? Eu vejo esse efeito, vamos dizer assim, indireto da reabertura que é lenta, né? Bastante gradual, a reabertura dos restaurantes, como um evento positivo, mas não acho que isso vai trazer uma demanda nova, adicional, reprimida, nada disso. Pelo contrário, a gente deve ver ainda bastante sequelas econômicas aí por conta de toda essa situação que a gente ainda não saiu. Mas eu acho que é para melhor, né? A gente não está caminhando para pior mais, né? Eu vejo como positivo essa gradativo retorno dos restaurantes, ajudando o consumo de proteínas em geral. Mas vai ser um fato que esse ano a gente vai ter queda aí do consumo per capita de carne bovina, porque a gente está com uma oferta muito baixa, né? Por mais que a gente tenha uma adição de tecnologia e que faz com que as carcaças fiquem mais pesadas, ou seja, a produção de carnes ela não cai tanto quanto o número de cabeças abatidas, ainda assim é para baixo. E como a exportação está crescendo, deve crescer talvez seus 10% no ano, né? Vai ficar muito menor o consumo aparente, né? Mesmo que não tivéssemos crescimento das exportações, o que é improvável, a gente já teria uma queda contratada do consumo justamente pela oferta menor de gado, né? Então, o setor ele se defende muito bem através das exportações e também por conta do ciclo pecuário. Isso que a gente está vendo sustentar muito a carne e o boi e, aliás, toda a cadeia de pecuária. Você citou aí dois pontos importantes, a melhora, a recuperação do mercado de frango e de suínos. Como é que isso age em relação ao preço do bovino? Ele cria um piso, é isso, César? Acho que ele tira um pouco a relação de preço da carne de dianteiro bovino contra o frango, ela está extremamente favorável ao frango, né? Ou seja, o frango está historicamente muito barato, nesse ano batendo recordes, ou seja, tem muita gordura aí para o frango chegar perto do dianteiro, né? Ou seja, são situações diferentes e comparação não é muito boa e direta, porque o bovino está no ciclo pecuário de baixa oferta, vai continuar escasso mesmo de carne de dianteira, então ela deveria sim continuar mais cara. Mas o frango recuperou muito, recuperou aí uns 20% aí em 2 meses, né? Desde as mínimas aí que a gente viu na pandemia. O setor de carne de frango ele fez um ajuste na produção, reduziram os alojamentos lá em maio, isso surtiu efeito na oferta de junho, né? E possivelmente agora em julho, a gente está com os abates um pouco menores, isso fez com que os preços subissem. E aí, quando sobe o frango, sobe o suíno também, e aí no caso do suíno eu acho que é mais por conta de exportação, né? A produção está relativamente alta, mas a exportação está levando tudo, né? Então os preços subiram e isso ajuda naturalmente o boi a se sustentar num patamar que é mais elevado, né? E assim acho que vai continuar. Então, teoricamente, o ano passado o frango dessa época em diante ele caiu de preços até o começo de outubro. Então, teoricamente, a gente precisaria de um gás adicional agora para o frango continuar escalando, né? E o boi deve permanecer, o dianteiro é caro porque a oferta vai seguir reprimida. Então, eu vejo que esse movimento da reabertura do comércio e o movimento de alta de preços do frango e do suíno apoiando a pecuária ainda mais nesse cenário que é construtivo, né? Ou seja, as carnes o pior já passou, aparentemente, também, né, no sentido de queda de preço. Os setores de aves e suínos já estão equilibrados, né, em termos de custo. Então, acho que é um momento bem melhor do que a fotografia que a gente viu do segundo trimestre para aves e suínos. E isso ajuda o boi, sem dúvida, na margem. Muito bom. Meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas, nos ajudando a entender cenários possíveis, enfim, cenários que vão ajudar o produtor a analisar e entender como ele deve proceder a sua comercialização daqui para frente. Por enquanto, muito obrigado e volte sempre, César. Valeu, Alex. Um abraço a todos. Grande abraço. Tá aí o César de Castro Alves, consultor de agronegócio do Itaú BBA.
Vamos aos preços, vamos ver como estão as negociações lá no Mercado Futuro. Você acompanha comigo agora na tela. Mercado reagindo. Agosto subindo para R$ 218, alta de 0,74%, mas os vencimentos próximos têm altas mais expressivas. O setembro, por exemplo, recuperando o patamar dos R$ 216, alta de 1,24%, e o outubro R$ 216,40, alta de 1,41%. Novembro ainda no patamar dos 215,15, agora nesse momento, com uma recuperação um pouco mais tímida de 0,63%, mas também em recuperação. O indicador CPEA fechou a última sexta-feira a R$ 218,60. Sexta-feira, como foi feriado no estado de São Paulo, algumas cidades tiveram aí o feriado, né? Portanto, teve uma movimentação, uma variação negativa, não, mas normal, que não mudou nada aí em relação ao preço do dia anterior, R$ 218,60. Muito bem, a gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência, daqui a pouco tem mais informações e outros destaques para você, continue com a gente.